Bom dia a todos. Meu nome é Caio Lopes e eu sou estagiário de conclusão de ensino médio técnico no Laboratório de Aditivos Poliméricos para a Produção de Petróleo, tá? O ADPOL da COP, sob a supervisão da doutora Jarlene Silva e também da professora doutora Elizabeth Lucas, tá? E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que tem como título Atividade interfacial de frações de moléculas maltênicas e asfaltênicas isoladas por adsorção em superfície aquosa de partículas de sílica, né, que é uma das atividades, né, que eu desenvolvo no meu estágio. Inicialmente, é importante a gente falar das emulsões água-óleo estáveis, que é um dos grandes problemas, né, que a indústria de petróleo enfrenta. Tá? Então, no sistema emulsionado, né, a água dispersa no petróleo é estabilizada por um filme interfacial formado por moléculas tensoativas da própria composição do óleo, né? A gente consegue visualizar um esquema aí de uma emulsão de petróleo, tá? Aí no slide. Contudo, o questionamento de que apenas uma parcela dos asfaltenos é responsável pela estabilização de emulsões, e considerando também a atuação de outras moléculas do petróleo, pesquisas recentes têm realizado estudos a partir da fração de moléculas do petróleo isoladas por adsorção na interface água e óleo. Então, o principal objetivo desse trabalho, né, é investigar, né, analisar a atividade interfacial das frações de moléculas interfacialmente ativas isoladas do petróleo, dos maltenos e também dos asfaltenos. Tá? Aqui a gente consegue visualizar, né, um esquema geral das amostras. Tá? Então, primeiramente, né, a gente pegou uma amostra de petróleo. Tá? Essa amostra de petróleo ela foi fracionada em maltenos e asfaltenos. Tá? Esse fracionamento foi feito utilizando uma metodologia baseada na precipitação de asfaltenos em N-alcano. Tá? Nesse caso aqui, a gente utilizou o N-pentano. Tá? No trabalho a gente utilizou o N-pentano, né? E a gente obteve os maltenos, né? Que malteno C5, que a gente fala, que é a fração solúvel, e os asfaltenos C5I, né? Que é a fração insolúvel. Tá? Então essas amostras, né? Amostras de petróleo, de maltenos e de asfaltenos, elas foram submetidas ao processo de isolamento da fração de moléculas interfacialmente ativas pelo método de sílica molhada. Okay? Para realizar o isolamento da fração de moléculas interfacialmente ativas, né, utilizando o método de sílica molhada, uma solução da amostra em ciclo hexano-tolueno foi misturada com sílica gel previamente datada. Tá? Então essa mistura ela foi deixada em agitação por mais ou menos 3 horas, tá? Para promover a interação das moléculas mais interfacialmente ativas com a superfície aquosa das partículas de sílica. Tá? Depois desse período de agitação, a mistura ela foi transferida por uma pipeta de 5 ml, tá? Montando um sistema similar a uma cromatografia simples. Tá? Na qual a fração de moléculas não dissolvidas na superfície aquosa foi obtida pela lavagem em excesso de ciclo hexano-tolueno. Tá? Aqui a gente tem a fração Na, que é a fração, né, das moléculas não dissolvidas. Tá? E a fração de moléculas adissolvidas foi obtida pela eluição de metanol tolueno. Tá? E por fim, né, as frações interfacialmente ativas elas foram recuperadas, né, pela secagem do solvente. Tá? E para secar o solvente a gente utilizou o nitrogênio gasoso. Então, a atividade interfacial das amostras ela foi medida, né, a partir de dispersões 0,25% das amostras em tolueno e em epitol na proporção de 70-30, utilizando a água salina sintética como fase aquosa. Tá? E as medidas foram realizadas no tensiômetro óptico, tá? A partir do método de gota pendente. Aqui nessa tabela a gente consegue visualizar os valores das médias da tensão interfacial obtida nas medidas para cada amostra. Tá? Então, se a gente analisar aqui os brancos, né, que consiste na medida da tensão interfacial na ausência da amostra, foi obtido, né, assim como esperado, um maior valor da tensão interfacial para o sistema epitol 70-30, devido ao seu menor parâmetro de solubilidade. Aqui a gente tem um branco, né,
no sistema epital 7030 ele vai ter um valor de 36,44, enquanto no tolueno, né, a tensão interfacial é de 27,75 mais ou menos. Isso ocorre porque o epital 7030 ele tem um menor parâmetro de solubilidade, enquanto o tolueno tem um parâmetro de solubilidade maior. Tá? Então, para a gente analisar melhor esses resultados, né, os valores de tensão foram convertidos em percentual de redução da tensão interfacial em relação aos respectivos sistemas em branco. Com esses valores, foi construído um gráfico de redução da tensão interfacial das amostras em cada meio solvente. Comparando os resultados obtidos nos dois sistemas solventes, observa-se maiores valores de redução no sistema epital 7030. Isso porque o menor parâmetro de solubilidade desse meio solvente provoca uma maior migração das moléculas polares para a interface e, consequentemente, maior redução de tensão interfacial. Isso pode ser claramente observado nos resultados obtidos para a amostra de petróleo, que provocou uma redução de tensão interfacial de 1,8% no tolueno e de 22,8% no epital 7030. Comparando primeiramente os resultados obtidos para maltenos e asfaltenos, os valores de tensão interfacial corroboram o caráter polar dessas duas frações do petróleo, obtidas por diferença de solubilidade em N-pentano. Os maiores valores de redução da tensão interfacial, apresentados pelos asfaltenos, enfatiza a maior atividade interfacial dessa fração por conta da concentração de moléculas polares em relação aos maltenos. No entanto, a redução de tensão interfacial provocada pelos asfaltenos foi consideravelmente menor que a redução provocada por sua fração de moléculas interfacialmente ativas. E também pelas frações interfacialmente ativas isoladas a partir do petróleo e dos maltenos. Agora, comparando os resultados obtidos para as frações de moléculas interfacialmente ativas isoladas a partir do petróleo, dos maltenos e dos asfaltenos, as amostras apresentaram comportamentos diferentes para os dois sistemas solventes. Em tolueno, essas frações apresentaram comportamento interfacial bem semelhante, né, com valores bem próximos. Tá? Já no sistema epital 7030, foi observada uma diferença na atividade interfacial. Né? Os resultados aqui mostram uma maior capacidade de redução da tensão interfacial apresentada pelas moléculas interfacialmente ativas presentes nos maltenos, né, que é o valor de 59,5. É um valor maior quando comparado, né, àquelas isoladas do petróleo e também dos asfaltenos. Tá? Então, desses ensaios de redução da tensão interfacial, a gente conclui que no fracionamento do petróleo pelo método de sílica molhada tem-se uma maior concentração de moléculas com maior atividade interfacial do que nos asfaltenos, né, obtida por precipitação em N-pentano, tida como a fração mais polar do petróleo. Tá? A gente conclui também que as moléculas maltênicas interfacialmente ativas, concentradas na superfície aquosa das partículas de sílica, apresentam capacidade de redução interfacial tão significativas quanto a fração interfacialmente ativa dos asfaltenos, sugerindo a participação dessas moléculas na formação do filme interfacial juntamente com os asfaltenos. Tá? Aqui a gente tem, né, as principais referências utilizadas no trabalho. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e também agradecer às instituições que possibilitaram a realização desse trabalho. Tá? Então, muito obrigado.